mais pessoas. Você tem que se amar. Diga glória a Deus. Tem gente que é mais fácil, tem gente que se ama, né? Tem gente que quando se vê no espelho manda beijinho e tudo mais. Ai, como eu sou linda. É ou não é verdade? Mas tem gente que agora tem gente que é mais difícil para se amar. Você precisa se amar em primeiro lugar e acreditar. Amém, Jesus? Então eu estou na semana toda falando sobre olhos desviados, que foi aí a revelação que Deus me deu. São olhos vendados, olhos desviados, olhos tapados, olhos fechados, são olhos de tudo quanto é jeito que Deus me mostrou. Se Deus te mostrar também, tomaria até um susto, porque a revelação de Deus, quando Deus dá, você fica até aterrorizado. Mas Deus vem trabalhando, até você tomar decisões na sua vida. Diga a glória a Deus. Amém, Jesus? Então nós vamos estar trabalhando nisso. Deixa eu deixar a bandeira aqui. A gente vai orar no final depois com todos aqui. Vou chamar o pastor José Carlos para me ajudar aqui a orar pelo Brasil em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 6, se você já abriu, bom. Se não abriu, vai lá abrir em nome de Jesus. Perdoa a minha voz. Eu passei por um momento difícil, pedi oração no grupo de oração. E falar em grupo de oração, nós tiramos o grupo de oração para deixar aquele grupo lá como um grupo de mensagens e oração dos pastores para transmitir para a igreja todos os dias, receber um conteúdo específico para você meditar, para você não mesclar com milhões e milhões de coisas que você recebe no teu celular. Nós vamos fazer um outro grupo de pedidos de oração. Então a gente pede em nome de Jesus, pode colocar o bom dia, pode ter liberdade lá, mas só tome cuidado com tanta coisa que fica compartilhando para lá, que senão perde o foco, acaba ficando um grupo normal, e não é para ser normal a coisa, tem que ser mais espiritual, amém? Pode colocar lá à vontade. Estou com vontade de colocar, que eu achei bonito, vou colocar para a igreja. Agora, às vezes, o que parece é que às vezes a pessoa coloca lá, vai recebendo e vai mandando, vai recebendo e vai mandando, vai recebendo e vai mandando, vai recebendo, mas não é assim, tem que ter propósito. Amém? Tem que ter propósito. Da igreja tem que ter propósito. Da família, do mundo, dos amigos, faz o que quiser. Na igreja não é assim que funciona. Amém, Jesus? Então a gente toma essa decisão, depois nós vamos fazer. Mais para frente, a gente vai fazer o grupo de oração. Mas ainda não tenho grupo de oração, então estou falido, estou precisando de oração. Bom, você tem o meu contato, você tem o contato do pastor José Carlos, o que mais você quer? Você já tem o contato de homens espirituais, os pastores, na igreja, o que mais que você quer? Já tem o que só ir diretamente na fonte, pedir oração. Aquele grupo é mais para trazer o problema para toda a igreja, para que os irmãos possam entrar naquela questão de orar juntos. Não só isso, acho que o fundo está muito alto lá, tem como baixar? O fundo, o coisa lá, abaixa lá para mim, por favor, o fundinho lá. Isso porque está dando muita microfonia. O meu microfone, acho que é o primeiro, se me falha a memória. O primeiro azul do primeiro. Aí, tá bom. Então, no grupo de oração, irmão, o que nós vamos fazer você simplesmente para pedir oração, para trazer o conforto. Quando a gente espalha o nosso problema para mais pessoas, a gente já se sente confortável de fazer isso. Então é mais para que seja um apoio de consolo para a igreja, para a gente passar ali os nossos problemas. Agora, se a pessoa não tem vontade de colocar que ela está precisando de oração, cada um com suas intenções do coração. O grupo será feito para isso. Amém? Graças a Deus, queridos. E tem mais, hein? Nós estamos começando agora, nós já começamos a conversar. Nós estamos começando agora com o ministério de visita novamente. Então não hesite em pedir a visita na sua casa. Nós vamos na sua casa orar e brevemente vai vir um convite aí para tomar um café na tua casa, para estar indo lá, tá bom? Então, em nome de Jesus, se sinta aí amparado, que é uma coisa que nós já estamos conversando entre pastores. Amém, queridos? Mateus capítulo 6, deixa eu falar dos olhos desviados aqui. Tem muita gente com o olho desviado? Não sei. É uma coisa que você tem que ver dentro de você. Reparar no que diz respeito ao olho das pessoas não vai levar a gente a lugar nenhum.
Mas quando a gente começa a reparar nos nossos próprios olhos, aí está encaixando o que Jesus falou. Lembra do que Jesus disse? Não cuide em tirar o cisco do olho do teu irmão, tendo no teu olho uma trave. A gente tem que olhar para dentro da gente e ver onde nós estamos faltando com Deus. Se estiver faltando, tem que consertar, porque senão Deus não vai operar. Ele vai ser só para nós um conto, só para nós uma palavra, um verbo, mas nunca o poder. E a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. Então não é só ouvir falar de Deus, tomara, se Deus quiser, uma hora vai, olha que bom, Deus é bom, Deus irá fazer. Não é só isso não, tem que experimentar o agir de Deus na sua vida. Com os olhos desviados será impossível. Sem santidade ninguém verá a Deus. Com os olhos desviados, ou seja, sem santidade, a pessoa não vai ver a Deus. Se não vai ver a Deus, também não vai ver as bênçãos, não vai ver o milagre, não vai ver a resposta, não vai ver Deus agir na sua vida. Você pode ser quem for, enquanto os seus olhos estiverem desviados, você não vai conseguir ver nada de Deus na sua vida. Só vai ver depois que os seus olhos voltarem novamente. Poxa vida, aonde que eu estava errando? É aqui? Eu vou me consertar. Mateus capítulo 6, 22. Mateus capítulo 6, versículo 22. Amém, queridos? Gente, hoje devia ter aquela janta que teve naquele culto. No culto último da família. Gente de Deus, que banquete foi aquele? Não foi, irmão? Misericórdia! Olha, eu dou graças a Deus por todos que estavam aqui. Estava uma bênção. Muita comida tinha. E olha, pouco se fala, porque a coisa acontece, depois deixa para lá. Tem que falar mesmo, irmão. Tem que falar, priorizar, tem que dar prioridade às coisas fantásticas que Deus faz no nosso meio. Que comunhão gostosa, que tempo maravilhoso. Você pode ter certeza que nós vamos brevemente marcar. Calma, quinta-feira eu te passo o anúncio, que nós vamos marcar outra comunhão aqui na igreja. Amém? Só não vou fazer isso agora que nós não temos pensado. Nós vamos pensar, conversar, temos reunião essa semana, vamos passar toda a direção da semana e nós vamos já marcar a nossa comunhão que vai ser uma bênção. Mateus 6, 22. Quero macarronada de novo, quero lasanha de novo, quero tudo de novo, porque bênção tem que repetir. Amém, Jesus. Mateus 6, 22. Vamos falar aqui da candeia. A candeia do corpo, candeia é uma luminária, é o que ilumina, são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Você vê que o problema não está no pé, não está na mão, não é o que você faz. O problema não está na onde você anda. O problema não está no que você come. A filosofia de hoje não é essa. Você é o que você come. Você é o que você... Não. A Bíblia diz claramente que você é o que os teus olhos procuram ver. Você é o que os teus olhos querem ver. Se você não... Quem é o pior cego? É aquele que não quer ver. Existe, como a cegueira física, existe a cegueira espiritual. E na cegueira espiritual, pastor, a pior cegueira, ou a cegueira só acontece quando ela não quer ver. Existe muito disso. Quando a pessoa é imatura na vida, se a gente lê a Bíblia, a gente conhece, a imaturidade não pode se outorgar por causa da imaturidade. A pessoa muito imatura, ela conhece alguém, uma amizade. Alguém fala, olha, cuidado por quê? A pessoa mal conhece, ela já se doa, já abre a vida dela para aquela pessoa, já conta todo o seu coração para aquela pessoa. Isso está errado. Por que isso está errado? Porque a pessoa,
ela simplesmente está abrindo o coração dela, confiando numa pessoa, deixando de olhar para onde ela de fato tem que olhar. Acontece que muitos de nós não queremos enxergar e nós só queremos acreditar, e pasme você, só na onde a Bíblia diz para você não confiar. E normalmente é no homem. Maldito o homem que confia no homem. Se a Bíblia dissesse, maldito o homem que confia no teclado desse, a gente ia ter que viver o que a Bíblia diz. Porque se a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu a baleia, a gente ia ter que acreditar. Mas a Bíblia diz que a baleia engoliu Jonas e a gente acredita. Tudo que a Bíblia diz, você tem que crer piamente. A chamada de Paulo para todos persiste na leitura bíblica, porque é numa leitura bíblica que os teus olhos saem do desvio. A gente se desvia pelos olhos, nós não desviamos por outra coisa. Você se desvia pelos olhos. Eu volto a dizer, a pregação aqui é uma pregação que eu tenho que olhar para a minha vida, que você tem que olhar para a sua vida. Ou você olha para a sua vida, ou o que Jesus fez naquela cruz, pronto, não vale de nada. Eu tenho que olhar para mim. Ele morreu não é para salvar os outros, é para me salvar. Eu tenho que pensar assim. Naquela cruz o que ele fez foi por mim. Eu tenho que tomar posse disso, eu tenho que receber isso na minha vida. Diga glória a Deus. Na minha vida eu tenho que receber, tomar posse disso uma vez por todas. Agora, quando os meus olhos estão desviados, dificilmente eu vou ver aquilo que a palavra de Deus diz. E olha, que a palavra de Deus, ela ensina você a quebrantar o seu próprio coração, a você pegar o teu coração e pegar ele como se fosse um jarro, um vaso, e quebrar ele, jogar ele no chão, quebrar o teu coração, para que ele seja feito de novo. Se você não fizer isso daí, os seus olhos vão continuar do jeito que você acha que tem que ser. Para os olhos deixar de ser os olhos desviados, você precisa entender que os teus olhos precisam ser muito bem preservados, porque é Ele que traz a luz para o seu corpo. Quem é que consegue andar sem a luz? Se eu apagar tudo isso daqui, você nem lê a Bíblia, você não faz nada. Se acabar o sol, acabar a potência do sol, a potência de todos os luminares que possa existir no mundo cósmico, se Deus apagasse todas as luzes, se houvesse uma interferência radioativa e não puder, a energia não conseguisse mais ser gerada, não tivesse mais fonte para isso, Deus de alguma forma fizesse isso acontecer, eu queria ver como nós íamos viver, porque só subsiste tudo por causa da luz. É a luz que guia, é a luz que faz a gente enxergar, é a luz que faz a gente ter a visão do segundo milésimo à frente. É a luz que faz isso com os olhos desviados, é a mesma coisa dos olhos vendados. Já viu uma pessoa, você obviamente deve ter conhecido alguém que você falava, meu amigo, não faça isso, não ande com essa pessoa, não namore com essa pessoa, não faça, e a pessoa está lá enfiada na casa do fulano, no casa de traficante, casa de gente que não presta, andando com uma companhia, e você fala, não faz, a pessoa ela está o quê? Ela acha que ela está certa, só que os olhos dela estão o quê? Desviado. É basicamente o discurso de todos os pais, já preparado para dar aos seus filhos. O caminho que você está andando é o caminho que eu já andei, e agora eu estou querendo te ensinar para você não desvia os teus olhos. Só que ele vai o quê? Desviar os olhos, porque tem pouca força. Só temos muita força para não desviar os olhos. E há muita força, meu irmão, você pode ter certeza que não vem do pastor Rodrigo. Há muita força, vem do Espírito Santo, vem da palavra de Deus. Se você não ler isso aqui, se você não meditar na Bíblia, você não vai conseguir ter forças. Além dela dirigir propriamente, claramente o que você tem que fazer, ela te fortifica.
Existe, irmão, um olhar que muitas vezes a pessoa começa a ter. Isso que eu vou falar é específico. Não é a pessoa que está dentro da igreja e começa a olhar para fora. Existe um olhar que a pessoa começa a desenvolver para fora. Não é estar dentro e olhar para fora. Eu vou explicar. Presta atenção, porque olha, a pior situação é a pessoa não entender. A pior situação não é a pessoa não entender. A pior situação é a pessoa entender as coisas errado. Presta bastante atenção nisso. Tem gente, eu estou aqui na igreja, mas eu posso em mim começar a desenvolver um paralelo. Presta atenção. É como se eu estivesse ouvindo o Espírito Santo falando. Não estou cobrando um ou outro aqui não, irmão. Eu estou falando do Espírito Santo. Eu sei o que ele me incomoda para falar para a igreja. Eu sei o que ele me incomoda. Preste bem atenção, igreja. Ouça o que o Espírito Santo, o Espírito de Deus fala. Existe um paralelo que nós estamos como igreja, como um irmão de igreja, como uma irmã de igreja. Só que existe um paralelo que nós podemos desenvolver. A pessoa pode começar a dizer, obviamente que é uma obra do diabo. É claro que é uma obra de Satanás, que fica alimentando a pessoa para que ela tenha dupla personalidade espiritual. Ela seja igreja e também seja mundo. Não é a pessoa que está, presta atenção, não é a pessoa que está aqui na igreja e olha para o lado de fora para saber como que é o mundo e ficar maravilhado como Alice no País das Maravilhas. Não. É a pessoa que ela desenvolve ser uma pessoa na igreja e outra pessoa lá fora. Isso é um tipo de olhar para fora. É um tipo de visão satânica, é um tipo de habilidade diabólica, é um tipo de jeitinho de Satanás. É um tipo maligno que ele coloca no coração, que é o pensamento, na alma, para a pessoa ser duas. Ela é uma, a que vai para a igreja, mas também é a que pratica o pecado. Como se ela não fosse da igreja. E ela tem o olhar assim. E nós podemos classificar isso como divisão, como separação. Olha, eu sou uma pessoa lá na minha casa, mas eu sou outra na igreja. Eu sou uma pessoa na rua, mas eu sou outra na igreja. Isso é um tipo de obra do diabo que nós vemos acometer sobre a nossa vida, tentações do diabo que vêm sobre a nossa vida, que nós vemos olhos começando a ser desviados na vida das pessoas, e ao invés de nós orarmos, intercedermos, fazermos algo de fato, que promova, não, a gente ajuda a piorar. Que a gente começa a falar mal, a gente começa a falar, olha fulano, olha, porque começa a bater na própria igreja. Jesus morreu por ela e você começa a falar mal dela. Jesus deu o sangue dele naquela cruz e você começa a falar mal da igreja. É pastor que tem essa vida satânica que eu te falo, é obreiros, é evangelistas, é missionários, são inúmeros que tem por aí. Só que você não é boca do diabo para poder ficar falando, você tem que orar. Diga glória a Deus. Orar, promover algo, fica quieto, já está tudo resolvido. Se você ficar quieto e parar de falar mal da igreja de Jesus, já vai estar de bom tamanho. Se você ficar quieto e parar de falar mal da própria igreja, já vai estar de bom tamanho, já vai resolver um problema. Não pode dar ibope para o diabo, não pode dar ibope para a obra do diabo, tem que constatar o problema aí para se me cortar o mal pela raiz.
Então existe um tipo de olhar que a pessoa começa a ter para ter um jeito de ser da igreja e também ser uma pessoa diferente do mundo, ou uma pessoa que também tem o mesmo nível na igreja, também tem o mesmo nível nesse mundo afora. Não tem como. Ou você agrada a Deus, ou você agrada aos homens. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a carne. Que a Bíblia diz para a gente não andar segundo a concupiscência, ou seja, o desejo dos nossos olhos, o desejo da nossa carne. Salmo 119. Vamos rapidinho. Eu só, três versículos. Três versículos, irmão. Salmo 119. Por favor. Olhar para fora da igreja. Só que não é o olhar ficar admirando. Eu vou falar do admirar daqui a pouco. Mas não é o admirar, é tentar dar um jeito. E cuidado, irmão, você vai morrer espiritualmente. Você morre espiritualmente, você não consegue sobreviver. Não, tem coisa que não tem jeito. Tem coisa que não dá jeito, irmão. A gente quer dar jeito em tudo, arrumar um jeito para pecar. Arrumar um jeito para fazer a nossa vontade. Arrumar um jeito para fazer o que a gente quer. Arrumar um jeito para tentar safar do nosso filho, se é um pecado amenizado. A gente quer dar um jeito. A gente nunca quer que os nossos, que a gente pereça. Sempre os nossos têm um jeito. O que não tem jeito é os outros, mas no nosso sempre tem um jeito. E não tem jeito. Quando a questão é santidade, ver a Deus, conhecer a Deus, sentir a Deus, a bênção de Deus sobre nós, não tem negócio. São estatutos. Se o policial te pegar na rua sem o cinto de segurança, sem o cinto de segurança, ele aplica a lei. Você está multado. Ah, não, mas é porque, sabe, eu esqueci, é porque, sabe, é porque é o jeitinho dali, é o jeitinho daqui. Com Deus não tem jeito. A lei, os estatutos do Senhor são perfeitos, os fardos que Ele põe sobre nós é leve, fácil de suportar. Não há nada difícil em suportar os fardos que Ele põe para seguirmos. Há dificuldade, sim, em enfrentar isso aqui, ó. Enfrentar isso aqui, a carne. Isso é difícil. Agora, em cumprir a lei de Deus, não. É fácil. A carne é difícil vencer. Seu pecado é difícil vencer. Controlar a tua carne é difícil. Perdoar é difícil. Agora, não é nada pesado e é até maravilhoso perdoar. Só que a Bíblia é a lei da palavra. Só que a pessoa, para perdoar, ela tem que vencer a carne dela. Salmo 119, 37. Quem já achou aí, diga amém. Opa, minha Bíblia, eu estou com a Bíblia mais velhinha que eu tenho. A Bíblia mais velha, grudou tudo nas folhas. Salmo 119, por favor, 37. Aqui, já achei. Olha aqui. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade. Vivifica-me no teu caminho. Irmão, eu gosto da palavra vivificar. Porque quando eu falo vivificar, quando a Bíblia fala vivificar, a Bíblia fala do Espírito Santo. Você tem vida, só que é só o Espírito Santo que dá vida. Jesus, quando morreu, foi ao inferno no nosso lugar. A Bíblia diz que lá no inferno onde ele estava, o Espírito Santo veio e vivificou. Jesus tinha vida, mas morto no pecado. Ele era Deus. Só que quando o Espírito Santo vem lá no inferno, ele dá vida sobre Jesus. A pessoa pode ter vida, pode estar na igreja, pode ter tudo. Só que se ela não tem o Espírito Santo, ela não é vivificada. Quem está entendendo? Por isso que às vezes, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Está faltando entender. O povo perece do entendimento. Está faltando entender que você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Para vivificar. Olha aqui. Tira os meus olhos
Tira os meus olhos de contemplar o que? A vaidade. O que é a vaidade? A vaidade que Deus mostra para nós é a pessoa achar que ela consegue ter duas vidas, uma aqui e uma fora. Uma vida aqui e outra vida lá fora. É o homem casado. Ele tem a esposa e ele tem uma amante. Ou ele tem uma esposa e amante. Ou ele tem a família dele e está fazendo outra família. Quantos fazem isso? Milhões de pessoas fazem isso daí. Tem uma esposa e quer viver como com a outra mulher. Nenhuma sabe da outra. E ele vai sustentando com mentira. A pessoa vai... Porque é uma vida dessa, a pessoa se sustenta com mentira. Não tem que sustentar. É impossível. É uma obra do diabo. Como é que vai sustentar com verdade? Que verdade a pessoa pode falar? Não é verdade? A pessoa está sustentando uma vida. Ela tem duas vidas. Uma na casa de Deus e uma vida no mundo. Aí a pessoa encontra... que homem, o que você está fazendo aqui? Então, ela dá uma desculpa mentirosa. O que ela vai falar? Ela dá uma desculpa mentirosa. Então, ela sustenta aquilo ali com a mentira. Aqui ela fala mentira, lá ela fala mentira. Mas você não é da igreja? Eu sou mais, esse mais está contido a mentira. Porque é do diabo, irmão, é de Satanás, entendeu? Você tem que ter aliança com Deus, não tem que ter aliança com o diabo. Quando você orar a Deus, ou falar com o diabo, você não pode ter aliança com o diabo, você tem que ter aliança com Deus. É ali onde Deus vai te responder. Então, presta atenção. Ele diz aqui, inclina o meu coração, desvia os meus olhos de contemplar a vaidade. A vaidade é isso. A vaidade é querer além daquilo que as condições que Deus está te dando. Vaidade é querer além das condições que Deus está te dando. Vou repetir. Vaidade é querer além das condições que Deus te dá. Deus te dá uma vida e um padrão para ser um evangélico. Uma pessoa evangélica, uma pessoa de Deus, da igreja. Não é para você ser uma pessoa do mundo. Tira esse negócio. Não contempla além daquilo que Deus colocou no seu coração para você ser. Porque ou você é do mundo ou você é da igreja. Diga glória a Deus. Deixa o Espírito Santo dar vida no seu coração aí. Aí aqui, e vivifica-me na onde? No teu caminho. Aonde que você vai ter vida? No mundo é que não é. No mundo é que não vai ser. Na balada é que não vai ser. Você pode ter certeza. Junto com aquelas companhias erradas que só fala besteira, não vai ser. Você pode ter certeza. Não vai ser autodenominando pessoas para você, do seu hall, do seu grupo, que são pessoas do mundo que não querem Deus, que não respeitam Deus, que você vai ser vivificado. Você vai ser vivificado no caminho de Deus. Aleluia! Diga glória a Deus. Oh, aleluia! Você vai ser vivificado no caminho do Senhor. É aqui na presença de Deus que você recebe vida e mais vida sobre você. Aleluia! Eu quero um dia fechar os olhinhos e encontrar com Deus. Eu não sei você, mas eu quero um dia fechar os olhinhos e encontrar com Deus. Por isso eu não quero ter duas vidas. Eu quero ter uma só e ela vivificada no caminho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Diga, Deus é bom. Amém? Deixa eu falar rapidinho aqui sobre o que eu falei. Mesmo dentro, a pessoa admira o mundo. Mesmo dentro, a pessoa admira lá de fora. Olha para mim, por favor. É possível estar dentro da igreja e ficar achando bonito lá de fora? E é o que mais tem. Pode ser que não é o que mais tem a pessoa querer ter a vida lá de fora. Mas é o que mais tem a pessoa admirar a vida que se vive fora do caminho de Deus. Toma cuidado, irmão, porque os seus olhos nunca se fartam. A Bíblia diz que os olhos não se fartam se você ficar olhando, admirando o mundo, ficar observando o mundo, como ele é, né? Os camarotes da vida, os camarotes Brahma, ficar admirando, não é? Os botox, os botox na testa, na cara, na beiça,
Você ficar admirando aqueles dentão branco desse tamanho, de plástico, de ser, aqueles negócios caro, irmão. Caro, irmão. Não sei para que um dente daquele. Caro. Se tem necessidade de pôr, ponha, mas tem gente que só fica, ai, olha os dentes dessa pessoa. E o mundo está tudo assim. Fica olhando aqueles funk, aqueles funkeiros, aquelas fazendas da roça lá, da Record, dos o Big Brother. Fica vendo essas coisas. Você só está admirando o mundo. O Netflix, eu tenho Netflix, só que não é tudo que dá para você engolir, não. O Espírito Santo, ele sai, ele deixa o lugar, ele abandona o lugar. O Espírito Santo deixa de dar vida. Assim como ele dá, ele deixa de dar a vida. Aí depois, eu não sei por que eu não sinto, sabe? Por que eu não tenho paz, porque eu me sinto sujo. Se eu tomo banho, até com aqueles vegetal, lavo tudo. Olha, já comprei sabão do mais caro, tomei com sabão de coco, já tomei com Omo, com tudo, com Vanish, e não me sinto limpo. Por que será? É porque fica admirando o mundo. Essa admiração contamina, porque a Bíblia diz que o pecado, ele entra pelos seus olhos. O mundo entra pelos olhos. Às vezes eu fico vendo um jovem, esse pessoal que canta nas igrejas, toca, que nem o Cleiton lá, que toca e não enxerga. Eu olho assim, eu falo, dá para dar glória a Deus nisso? Dá. Porque o cara não vê a maldade que a gente vê. Tão fácil que está você ver uma porcaria, de você se sentir atraído, tentado a ver o lixo que está nesse mundo. Lixo que a nossa carne ama. Nossa carne ama o pecado. A nossa carne ama o pecado. A nossa carne ama admirar. Satanás, ele com o sistema dele mais avançado agora, que ele consegue colocar o mundo jaz no maligno, e ele está avançando cada vez mais sobre essa situação, para controlar a humanidade, para fazer o povo se perder, para fazer o povo estar longe de Deus. Como que Satanás está agindo? Através dos nossos celulares. É toda hora ali, é toda hora. O TikTok, eu não tenho TikTok, mas se você tiver um TikTok, repense e ore muito, porque aquilo ali é muita coisa e é muita besteira. É muita besteira, uma atrás da outra. Pode até não ser uma coisa maliciosa, mas é muita besteira, é muita besteira. Você não para de gargalhar o tempo inteiro, de porcaria que é. Enche lá o tênis lá com Guaraná e toma. E o povo, ai credo, está tomando Guaraná no tênis velho, está coando o café na meia velha. Olha as coisas que faz, irmão. E o povo fica admirando aquilo, olhando as coisas, vendo isso, as piadas, as lógicas piadistas que tem. E aí a gente vai. O que significa? Nós estamos admirando. Aí vem o povo que não tem juízo, ao invés de santificar, orar, vem e quer trazer essas coisas para dentro da casa do Senhor. Está errado. Não está certo, não. O mundo tem que ficar lá fora. O mundo não pode entrar aqui dentro, não. Senão onde a gente vai parar, irmão? Quem concorda, diga amém. Mesmo dentro, eu posso admirar? Posso. Através dessas coisas, toma cuidado, irmão, em nome de Jesus. Vigia.
Veja quanto que é difícil ficar longe do seu celular. Coloca teu celular lá em algum lugar e fala, vou ficar 3 horas sem olhar ele. Você vai ver que difícil você ficar sem o teu celular. Você tem necessidade de ver, de falar com as pessoas. Toma muito cuidado com isso, irmão. Toma muito cuidado para não ficar admirando, porque no mundo tem coisas legais, que no mundo tem isso, no mundo tem aquilo. Cuidado, em nome de Jesus, para você não morrer espiritualmente, irmão. Diga graças a Deus. Agora deixa eu falar aqui 2 coisas, eu acabo. O olhar para o pecado, propriamente para o pecado. Tem coisas que você sabe, isso é pecado. Isso é pecado. Então tira os seus olhos daí que você está fazendo, olhando para aí. 1 João, abre lá rapidão. Isso é 2 coisas. 1 João, capítulo 2. Já termina aqui, nós vamos orar pela nação, nós vamos orar por todos aqui, vamos fazer a oferta diante do Senhor. 1 João, abre por gentileza. 1 de João, depois de Pedro, João, 1 de João, o capítulo 2, o versículo 16. Eu vou estar falando sobre isso, viu, irmão? Olhos desviados durante a semana inteira. 1 de João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, que é o desejo carnal da carne, a concupiscência dos olhos. O que é o desejo que entra pelos olhos? A soberba da vida não é do Pai, mas o que é a soberba da vida, irmão? Soberba da vida é a pessoa achar que ela já sabe tudo. É, por exemplo, o pastor Rodrigo está aqui pregando, aí de repente alguém fala, eu acho que não tem uma revelação, deu para mim, não é? Deve ter muita carne aí. É um rapaz, é um jovem, olha lá a cara dele. Olha lá a cara dele. Olha como ele se veste. Olha lá o cabelinho dele. Olha como ele anda. Olha o reloginho dele. Isso é a soberba da vida. Quando a gente acha que em horas oportunas de você conversar, de você ouvir uma palavra de alguém, você já sabe de tudo. A Bíblia diz o seguinte: toma cuidado com os olhos, porque os seus olhos, eles podem ser a fonte dos pecados na sua vida. Muito cuidado, irmão, quando você estiver olhando as coisas, seja onde for, em qualquer situação, muito cuidado para você não olhar para o pecado. Olhou para o pecado, obviamente você vai se sentir atraído por aquilo. Eu conheci um rapaz, ele não mora mais aqui na cidade, já foi embora, o pai dele faleceu, ele tinha condições, aí ele resolveu ir embora porque ele ficou muito triste. Você vê a tristeza, abrindo uma janela aqui, a tristeza faz a pessoa tomar decisão. Você vê como o sentimento, ele é capaz de fazer uma pessoa mudar. Só que a Bíblia é contra a mudança por causa dos sentimentos. Você não pode mudar porque você está triste, porque você está alegre. Você tem que mudar pela fé. Porque quando você está triste, você se separa. Deus não é o Deus da separação. Quando você está triste, você separa, a Bíblia diz, reconcilia-te. Só que a tristeza faz a pessoa falar, não, eu já tentei de tudo, não dá mais. Sentimentos faz a pessoa se afastar, se apartar, romper, quebrar aliança, sair, abandonar, quebrar tudo, jogar tudo para o ar, anos de vida, chega, não aguento mais. Sentimento. Agora, a fé não. Vivemos pela fé, a Bíblia diz, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, sempre pela fé. Esse é o desafio, ser uma pessoa de fé. Não é fácil suportar, vencer os sentimentos, mas pela fé é possível. Deus é com você, para você enfrentar o que tem que enfrentar e permanecer, porque o céu
só é para quem permanece. Se eu não tiver DNA de permanência, DNA espiritual de permanência, eu sempre vou achar que existe mais alguma coisa para se fazer para entrar no céu. Ou sempre vou achar que as bênçãos para acontecer na minha vida dependem de circunstâncias e jamais da minha fé. Para você ser abençoado, depende da sua fé em não se desviar da palavra, os seus olhos da palavra. Para você ser abençoado. Amém, Jesus? Diga glória a Deus. Então presta atenção. Cuidado para onde você olha. Cuidado para onde você olha, porque para onde você está olhando ali pode ser o grande conchavo para você ser atraído por aquilo. Tiago diz que nós somos atraídos e tentados por aquilo que nós desejamos. Se a gente não vê, como que a gente deseja? A gente só deseja se a gente vê. É ou não é? Viu, desejou. Quando eu era criança, eu vi um tomate na casa da minha tia, em São Paulo. Eu vi aquele tomate, eu fiquei doido para comer aquele tomate. Minha tia sempre foi daquela, tira a mão daí, sobe aí não, sai daqui, menino. Minha tia sempre foi desse jeito. E aí ela falou, sai, menino. Aí eu, tá bom. E eu fiquei doido por aquele tomate, irmão. Fiquei aguado. Minha mãe me levou para a escola. Cheguei na escola. A mulher da escola, mais experiente, pessoal mais velho, é danado, né, para saber essas coisas de criança. Bateu o olho e falou, esse menino está aguado. Vai lá, abre a geladeira, mostra a despensa, tudo. Mostra para ele que alguma coisa ele está com vontade de comer. Vai no mercado, mostra, tudo. Minha mãe foi, levou eu em casa, abriu a geladeira, falou, você quer isso, filho? Você quer isso? Na hora que ela pegou o tomate, eu não lembro disso, ela lembra mais. Na hora que ela pegou o tomate, que ela falou, você quer isso? Eu voei no tomate e rasguei o tomate no dente. A febre foi embora. Somos atraídos por aquilo que nós vemos. Somos atraídos por aquilo que nós vemos. Uma vez, voltando no assunto, uma vez eu tinha um conhecido, foi embora por causa de sentimento, eu já disse aqui, e ele teve problema com drogas. E a questão do crack, tem drogas e drogas. A questão do crack é uma coisa muito louca, porque o crack parece que se não me falha a memória, eu não entendo muito bem de droga, mas o crack ele é o ápice das drogas, é o teto das drogas. E se ele vê alguém usando, ele já fica doido. Se ele vê alguém usar, se ele vê uma lata lá, um negócio lá, ele já fica doido para aquilo. E ele falou assim para mim que ele teve uma recaída, ele estava passando perto daquele bairro mais simples ali, que o pessoal fala favela, mas eu passo ali, eu não vejo nenhuma favela ali. Favela é em São Paulo. Quem já foi para São Paulo? Levanta a mão. Quem já foi para São Paulo? Gente, só 3 pessoas foram para São Paulo. São Paulo é logo aí, irmão. É uma excelente excursão para você fazer, conhecer, pelo amor de Deus. Quem foi para São Paulo já? Levanta a mão. Aí, todo mundo agora. Tá vendo? Todo mundo já foi. Em São Paulo que tem aquelas favelas gigantes, tudo aquelas casas de madeira, agora já está tudo de tijolo à mostra, à vista, laje, à vista, mas não tem acabamento nenhum, não tem nada. Banheiro, essas coisas que nem a gente tem na casa, mas você passa ali, está tudo normal. Ele passando naquele bairro mais simples lá, ele olhou, ele viu um rapaz usando, ele falou que ele quase quebrou o pescoço. Ele quase quebrou o pescoço, assim, ele quase quebrou o pescoço. Foi aí onde ele teve a recaída. Ele falou que ele ficou com dor no pescoço. Ele olhou aquilo, ele olhou. Eu falei, por que você não parou de olhar? Ele falou, cara, agora eu já sei. Eu não posso nem olhar. Eu falei, cara, eu devia saber disso, eu devia ter feito isso naquele dia. Então tem coisa, irmão,
Tem fraqueza nossa, sua, que é só sua. Tem fraqueza sua, que é só sua. Fraqueza minha, que é só minha. Entenda bem, eu sou pastor de ovelha. Se cuide, irmão. Saiba o que você é fraco. Se conheça. Tem gente que às vezes é fraco numa provocação. Alguém fala alguma coisa, ela já vai, ela não é, com tudo para cima. Se você é assim, já se controla. Alguém falou alguma coisa, já sai, já se esconde. Tem coisa, irmão, que você manifesta fruto, não tem honra, não tem glória, nem para Deus, nem para você. Tem coisa que você tem que fugir. José, naquela situação, deu a glória para Deus, não deu a glória para ele. A glória não foi para ninguém, nem para o diabo, nem para ninguém. Ele, tem pecado que você foge, você não fica. Deus vai me honrar. Ali não teve honra de Deus, não, viu? Ali Deus não teve, porque no pecado, nessa situação de tentação, Deus não vai agir. Você tem que ser uma pessoa inteligente naquela hora, para desviar os seus olhos do mal. Diga glória a Deus. Amém? Então, eu sei no que eu sou fraco. Levanta a sua mão, por favor. Você é fraco em alguma coisa. Pode baixar. Você é. Em alguma coisa você é fraco. Algum pecado você é fraco. Eu sei. Eu tenho certeza. Eu não preciso fazer um gabinete lá com você, conversar 1 hora, para você falar para mim qual que é a sua fraqueza. Porque eu sei que você tem fraqueza. Eu tenho fraqueza. Você tem fraqueza. Todo mundo que passar aqui na frente. Você é crente? Sou crente. Quantos anos? 30 anos. Você tem fraqueza? Eu não tenho não, irmão. Mentira. Vamos conversar. Olha lá, tem fraqueza. Todo mundo tem fraqueza. Todo mundo tem fraqueza. Então conheça a tua fraqueza para você desviar, sair dessa fraqueza. Não desviar os seus olhos. Por que olhos desviados? Por que olhos desviados? Porque você é um servo de Deus. Porque você é uma serva de Deus. Você está numa rodovia. Você está na rodovia. Você tem que olhar para onde? Sempre para frente. E é o que eu vou falar aqui, para acabar. Olhe para Jesus, porque é Ele que vai levantar você sempre. Provérbios 4, 25, eu acabo aqui e eu vou falando depois lá no grupo sobre esse mesmo assunto. Encerra aqui para a gente daqui a pouco fazer oração pela nação. Abra aí, Provérbios 4, 25. Provérbios 4, 25. Salmos, Provérbios, capítulo 4, versículo 25. Eu separei alguns versículos que falam sobre essa revelação que Deus me deu, falando sobre os olhos. Provérbios 4, mas existe uma revelação de Deus aqui na palavra, para todos nós, é só ler todos os dias a Bíblia. Provérbios 4, eita meu Deus, eu estou em Salmos, é Provérbios, capítulo 4, versículo 25, olha aí o que diz a Bíblia. E os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Algumas traduções falam melhores do que isso aqui, mas, por exemplo, que você olhe e você tenha visão daquilo que você está olhando. Diga glória a Deus. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, talvez erradamente, ele está em uma outra cidade, nós fizemos a obra de Deus juntos, e ele falou assim, na época eu era obreiro, falou, irmão, até para pecar, a pessoa tem que ter visão. Eu era muito novo na fé, eu falei, amém, amém, amém. Eu falo, hoje, né, que nós temos mais experiência de vida, a gente é um pouco mais velho, mais maduro na fé, já apanhou um pouquinho, né? Satanás já deu uma esfoladinha um pouco na gente, porque a luta não é fácil, né? Olha, irmão, não tem que ter visão para pecado, não. Não tem que ter visão para pecar coisa nenhuma, não. Olha, estou tendo visão, porque visão para pecar, irmão? Que sabedoria do cão é essa? Entra naquilo que eu falei. Entra naquilo que eu falei. É desenvolver uma vida fora. Então, que visão que é essa?
No dia que não tem culto eu posso pecar, é isso? No dia que... O quê? Que visão que é essa? O que dá para entender? Tem que ter visão para pecar. Que visão para pecar? Ah, hoje eu não vou na igreja, então eu vou pecar. Oh. Que visão é essa, meu irmão? Não existe visão do pecado. Está repreende, está vendo? Tem que tomar cuidado com o que ouve. Tem que tomar cuidado, porque nem todo mundo fala. Tem que ouvir só a revelação de Deus e acabou. Amém, Jesus? Olhe direito. Olhar direito é olhar para Jesus. Se você ver bem e olhar atentamente, você vai ver que é Ele e só Ele que tem a intenção de levantar você. Todos os outros, para onde você olhar, só quer tirar algum tipo de vantagem de você. Tem alguma intenção por detrás. Jesus, zero intenção por detrás. Só porque te ama. Só porque te ama. Olha para Ele, olha sempre para Ele, olha para Ele. Todo amor é interesseiro. Todo amor é interesseiro. Todo envolvimento entre homens é interesseiro. Todo relacionamento tem interesse. Tudo tem interesse. Tudo tem interesse. O que Jesus tem por nós, não há interesse. Há um amor. Ele morreu por nós mesmos, a gente sendo pecador. Que interesse que Ele tem? Eu quero o quê? Ele quer a minha adoração, Ele já tem de um monte de gente. Ele quer o quê comigo? Ele me quer simplesmente porque Ele me quer. E eu vou olhar só para Ele porque Ele é bom. E esse amor é puro. E eu quero viver para sempre. Eita, romance bom. Olhar para Jesus, amar Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Vou falar mais sobre a semana. Fica de pé, em nome de Jesus, para a gente orar a Deus nessa hora. Coloque a mão, por favor, sobre o teu coração. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nessa hora, nós nos colocamos diante da Tua presença, meu Deus, diante dessa palavra, meu Deus, olhos que precisam ser nesse momento tirados vendas, olhos que nesse momento precisam ser tirados, meu Pai, escamas, olhos que nesse momento precisam ser tirados, toda essa obra maligna, olhos precisam ser voltados agora à palavra, em nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, levanta agora o Teu povo, oh meu Pai, levanta agora a Tua igreja, de uma forma especial, meu Pai, de uma forma extraordinária, agindo o Senhor, o mal não pode impedir, operando o Senhor, o mal não pode impedir, manifesta do Teu poder, pois confiamos na Tua palavra, meu Deus. Este é o momento em que nós olhamos atentamente para Ti, observamos que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor tem revelado a Sua palavra para a gente, para que venhamos nos conduzir de forma mais correta, de uma forma mais segura, de uma forma que atrai ainda mais Tua presença para nós, ser protegidos por Ti, termos sobre nós, meu Deus, o respaldo da Tua palavra, tudo que precisamos, a Tua palavra tem nos mostrado. Não queremos, meu Deus, ter uma dupla vida, uma dupla personalidade, numa igreja uma coisa fora outra. Nós não queremos admirar esse mundo, não. Tira, limpa-nos agora com Teu sangue. Agora passa sobre a nossa vida, passa sobre o nosso ser agora e arranca de nós, em nome de Jesus Cristo, todo vestígio de Satanás, todo vestígio do mundo, toda a sujeira desse mundo, todo pensamento desse mundo, a intenção, até a vontade do pecado, até a vontade, meu Deus, de ter essa vida maligna do lado de fora. Tira, meu Deus, toda a sujeira, toda a contaminação, todo pensamento contrário, toda orientação errada, toda direção errada, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Manifesta do Teu poder agora, levanta o Teu povo, meu Pai, estende a Tua mão sobre a Tua igreja, estende a Tua mão sobre o Teu povo, meu Deus, em
nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra principados e potestades e hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Então agora, espírito maligno que traz contaminação, espírito maligno que desvia os olhos do povo de Deus, espírito maligno que tem desviado os nossos olhos, em nome de Jesus Cristo, sai agora, espírito maligno. Eu te ordeno agora, no nome do Senhor Jesus, na autoridade que está nesse nome, eu te ordeno, saia, tira a mão desses olhos, tira a mão dessa mente, tira a mão deste coração, tira a mão dessa vida, do alto da cabeça até a planta do pé. Sai toda obra do mal, sai toda obra maligna, todo empecilho, todo embaraço, tudo aquilo que vem para levar essa pessoa para o mundo, para trazer o mundo para esse coração, para essa casa, para essa família. Eu digo, sai, sai mundo, sai obra do mundo, sai coisa maligna, sai pecado, sai obra do pecado, sai mal, vai embora agora, em nome do Senhor Jesus. Todo embaraço, sai, sai, sai coisa ruim, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, levanta a tua mão, igreja, que o teu povo receba agora o Espírito Santo sobre si. Vivifica agora, Jesus. Isso, com a sua mão levantada, os olhos fechados, desde o dia que você nasceu até hoje, confessa para Deus todos os seus pecados, tudo que você praticou de errado, confessa agora, fala: meu Deus, me perdoa o meu pecado, eu falei, eu menti, eu forniquei, eu adulterei. Confessa para Deus, fala: me perdoa, não quero acusação, Jesus foi vivificado no inferno por mim, eu quero a vida de Jesus em mim agora, eu quero ser vivificado pelo Espírito, pelo perdão que o Senhor tem sobre a igreja, naquela cruz do Calvário, teu sangue. Isso, confessa em nome de Jesus, meu Pai. Agora todo pecado confessado diante de ti, seja o teu povo livre da acusação, livre agora da acusação de Satanás, da acusação dos homens, em nome de Jesus Cristo. Passa o teu sangue sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre o irmão, sobre a irmã, em nome de Jesus Cristo. Seja livre, em nome de Jesus. Que os seus olhos sejam endireitados neste momento, em nome de Jesus. Amém. E você diz amém.